Olá, e vamos agora na sequência para fechar a nossa ideia de normalização de banco de dados. Nessa aula agora a gente vai detalhar aqueles casos mais raros, aonde você se depara após aplicar a terceira forma normal com alguma tabela que ainda tem 3 campos na chave primária. Esses casos são tão raros que a gente só enxerga assim de prática mesmo, um exemplo que nós usaremos na quinta forma normal, porque ele é um exemplo bem clássico, tem toda a literatura. E me parece que ainda hoje, na prática das companhias que trabalham nessa área, ele é utilizado dessa maneira, né? Mas reza a lenda que a gente sempre que está estudando banco de dados aí numa pós-graduação, numa graduação, a gente ouve falar que empresa X, empresa Y, tem determinada característica que precisou usar a quinta, que precisou usar a quarta e que só resolveu com a quinta. Por exemplo, uma vez lá no mestrado, correu a história que a quarta forma normal foi necessária no SBT, né? Então, surgiu essa ideia que o SBT, quando foi informatizar, precisou da quarta forma normal, foi a quinta, não estou bem lembrado. Mas o fato é que nós usaremos aqui os exemplos mais conhecidos da quarta e da quinta forma normal. Começaremos falando do conceito de dependência multivalorada. Se você tem numa tabela 3 atributos fazendo parte da chave, e você tem que o primeiro atributo determina um grupo de valores do segundo e do terceiro, e pode determinar uma determinada quantidade de valores do segundo sozinho, e pode determinar uma determinada quantidade do terceiro sozinho, e o segundo não vai depender do terceiro necessariamente, então nós temos o problema da dependência multivalorada. Ou seja, o campo A, se você imaginar que é A, B e C, o campo A determina um grupo de valores de B, o campo A determina um grupo de valores de C de tamanho independente um do outro. Ou seja, eu posso ter o meu atributo A determinando 2 valores para B e o meu atributo A determinando 3 valores para B. Então, eu devo cadastrar A, valor 1, valor 1, A, valor 2, valor 1, aí vem as combinações, né? Aí vem a confusão. Então, devido a essas combinações, devido a essa potencial exclusão combinatória na hora de você fazer o cadastro, do jeito correto, e todos os jeitos são corretos, a gente não tem um controle específico de o que é certo e o que é errado nesse caso. Então, é importante que essa tabela que tem A, B e C seja quebrada em duas, onde ela vai ter o atributo composto AB como chave, e a outra tabela, que tem quase o mesmo significado dessa, vai ter a associação de A a C. Ou seja, onde tem 3 atributos, eu transformo em 2 tabelas de 2. E os demais campos, professor, que tem lá naquela tabela que originalmente tinha 3 atributos? Eles podem ficar na tabela 1 ou na tabela 2. Tanto faz, né? Porque a associação de A com B ou a associação de A com C vai determinar da mesma forma os atributos dependentes dos 3 elementos lá originais, tá certo? Então, se na terceira forma ficou com 3 elementos na chave, a gente investiga a possibilidade da quarta forma, quebrando a tabela em duas e com as associações AB e AC. E os demais atributos fazendo parte de qualquer uma ou distribuída igualitariamente nas duas, tanto faz. Aí nós temos, por definição matemática, né, nós temos essa simbologia aqui para poder nos lembrar, nos definir e nos fazer, digamos assim, memorizar o conceito, né? A gente diz que temos os atributos A, B e C na chave, onde A multidetermina B e A multidetermina C. Então, tem A multidetermina, são 2 setinhas, tá certo? A multidetermina B e, né, conectivo lógico I, A multidetermina C. Logo, do se então, né, A multidetermina B ou C. Então, essa é a definição da necessidade da solução da dependência multivalorada, que é o que está acontecendo nesse caso aqui. Eu tenho A associado com 2 ou 3 valores de B, A associado com 4 ou 6 valores de C e por aí vai, né? São livres essas quantidades de B e de C ligadas ao atributo A, mas eles precisam fazer parte da chave. Então, nesse caso, nós temos um conceito de multivaloração. Devo quebrar essa tabela em uma tabela com A e B na chave e uma outra tabela com A e C na chave. Então, uma tabela vai dar origem a duas, como sempre, até agora na nossa teoria de normalização.
Evoluindo um pouco mais, a gente diz que a quarta forma normal vai acontecer quando o sistema estiver na terceira e tiver a necessidade de se resolver dependência multivalorada. E você resolver essa dependência, né? Aí o sistema, na terceira forma, que tem 3 atributos na chave, vai dar origem aos atributos AB em uma tabela e AC sendo chave de outra tabela, certo? Então a gente vai citar como exemplo aqui um caso assim, meio forçadinho que os livros trazem, dizendo que o cara que vai trabalhar numa empresa com determinada matrícula, ele vai ter algumas especialidades, quanto mais melhor, né? O currículo do cara é bem recheado, é preferencial lá para a empresa, e dominar alguns idiomas, dentre aqueles que a empresa tem interesse, né? Digamos que a empresa tem interesse em 5 ou 6 idiomas. Mas se o cara já dominar 1 ou 2 idiomas estrangeiros, já é contratado dependendo da especialidade que ele tenha, né? Então, você pode ter que o funcionário de matrícula 120, ele ocorre 3 vezes aqui na nossa tabela. Por quê? Porque ele tem 2 especialidades e tem o domínio de 3 idiomas. Então, a gente vê um caso típico de multivaloração, de dependência multivalorada, né? Então, o cara, digamos aqui, o 120, digamos que ele tenha uma graduação em computação, mas ele tenha também uma graduação, sei lá, digamos que em matemática, em física, ou engenharia, coisa parecida, né? Então ele tem 2 graduações, ele tem 2 especialidades, ou tem 2 especializações distintas mesmo, né? Ele domina inglês, domina francês e alemão, digamos, aí a empresa vai lá e cadastra uma dependência multivalorada para esse cara. Já o funcionário 121, ele tem 2 especialidades também, por sinal até diferentes do cara 120, ele domina o mesmo idioma do cara 120 aqui, digamos que o 01 significa inglês lá na tabela de idiomas, e o 2, sei lá, espanhol na tabela de idiomas. Então, cada funcionário tem um grupo de especialidade, tem um grupo de idiomas. Então, isso aí é multivaloração. Eu vou ter que quebrar funcionário com especialidade e funcionário com idioma em tabelas distintas. E se eu tivesse outros campos aqui, como, por exemplo, o setor de lotação desse funcionário, o valor de gratificação que ele recebe pela especialidade que ele tem, né? Então isso aí eu poderia também migrar para para qualquer uma das outras tabelas que eu teria no sistema, tá certo? Para poder garantir essa normalização aplicando a quarta forma normal. Então vamos determinar que a quarta forma normal seria a divisão daquela tabela em 2. Temos aqui as 2 tabelas, ok? A tabela matrícula especialidade, a tabela matrícula idioma. Porém, pessoal, essa quarta forma normal ela é muito propensa a ter um probleminha. Porque uma coisa que a gente sempre faz em matemática, quando aprende, por exemplo, tabuada. A tabuada de multiplicação, se eu dividir, eu consigo os valores anteriores. A tabela de soma, se eu subtrair, é a chamada prova real que você faz lá no tempo da professorinha lá da escola, você aprendeu, no tempo da tabuada, né? A prova real daquela operação. Então, se eu posso desfazer aquela operação. Então, a mesma coisa em banco de dados. Então, uma coisa que você vai investigar, será que se eu juntar essas 2 tabelas aqui, eu vou ter alguma coisa indevida? Porque se você lembrar, o funcionário da matrícula 120, ele não tinha o idioma 2. Digamos que o idioma 2 seja espanhol. Aí, digamos que eu junte essas 2 tabelas, fazendo o produto cartesiano das 2, que a gente vai estudar na próxima aula como é que faz esse lance, né? Mas é a mesma ideia da matemática que você estudou na escolinha. Você pega aqui um elemento daqui dessa tabela e liga todo mundo da outra, né? Embora isso não faça muito sentido em banco de dados, né? Mas digamos que no produto cartesiano dessas 2 tabelas, eu vou pegar esse 120 aqui e vou associar ele com cada valor que 120 tem nessa outra tabela aqui. Até que não vai dar problema não, eu vou obter a tabela original. Por isso que esse sistema aqui se resolve na quarta forma, de boa, tranquilamente, sem problema nenhum, sem perigo nenhum para a minha empresa. Né? Digamos que a empresa não tenha nenhuma restrição quanto à reassociação desses valores, então tanto faz se o idioma 1 vier casado com a especialidade 2 ou com a especialidade 3, que esse funcionário tem ambas, né? Então o idioma 4, que esse funcionário também domina, tanto faz se ele vai ser listado junto com a especialidade 2 ou junto com a 3. Mas digamos que a empresa tenha uma regra dizendo que isso não pode. Que o cara, para ter especialidade 2, ele tem que dominar o idioma 1. Eu garanto isso nessa normalização? Não. Tá certo? Então, nesse caso, se tivesse essa restrição a mais nessa empresa, a quarta forma, esqueça.
Você daria um rollback na sua normalização, digamos assim, voltando para a terceira forma normal com os 3 atributozinhos lá, e ia ter que aplicar a quinta. Porque a gente faz assim, ou aplica a quarta a partir da terceira, ou volta para a terceira e aplica a quinta a partir da terceira. Da quarta você não pula para a quinta, tá certo? Porque a regra da quinta é um pouquinho diferente, a gente vai ver quando chegar lá. Mas como essa empresa aqui não tem essa norma de amarrar a especialidade do cara em determinado idioma, tá de boa. Eu posso associar a especialidade 2 com o idioma 1, a especialidade 3 com o idioma 3, desde que esse idioma pertença a esse funcionário também, né? E para isso, nós temos o atributo A aqui para nos orientar, para dizer que isso é aceito, que isso é verdade para esse funcionário, ok? Então, a quarta forma normal resolve esse caso aí da especialidade do idioma dominado. Já a quinta forma normal, ela aparece exatamente quando tem aquela regrinha a mais lá, que eu não posso juntar o idioma de um cara com determinada especialidade, que vai dar um conflito. Então, para esse caso, a gente vai ver que existe um exemplo bem clássico na vida real, que ele é bem aplicado, é bem popular nos livros de banco de dados, tá certo? Mas precisamos saber antes o conceito da quinta forma normal, porque ela é outra restrição de integridade própria do banco de dados relacional. Ou seja, ela é a chamada restrição da dependência de junção, tá certo? Então, quando a junção de 2 tabelas não produz a tabela original, traz associações proibidas pela empresa, a gente diz que existe um problema de dependência de junção. Nesse caso, a quarta forma normal não é eficiente, ela tem que ser desfeita e será aplicada a partir da terceira a quinta forma normal. Ou seja, a partir daqueles 3 elementos lá que a gente já descobriu lá, né? A multideterminando B, A multideterminando C, a gente vai aplicar agora a quinta forma normal e não mais a quarta. E qual é a diferença para a quinta forma normal? É que nesse caso você vai ter a chamada forma normal de projeção-junção, a FNPJ. Ou seja, a projeção e a junção dessa tabela vai ser verdade. Conte a história que o patrão contar, para você poder aplicar no seu banco de dados, tá certo? Ele disse, mas não pode juntar isso. Meu amigo, da maneira que está aqui, quando você juntar, só vai juntar do jeito original. E que maneira é essa, pessoal? É você pegar os 3 elementos que tem lá na tabela original, na terceira forma normal, criar uma tabela com AB, criar outra tabela com AC e criar uma terceira tabela com BC. Fazendo isso, você amarra as combinações possíveis desses valores e na hora de juntar, você não junta 2 tabelas, você junta 3. Porque a terceira vem para dar aquela filtrada para dizer assim, rapaz, tu tá ligando aí uma coisa do funcionário que não pode ser associada a outra coisa que ele também tem. Então, o caso clássico para isso, que a gente vai ver daqui a pouco, é o controle de voos, que é feito no mundo todo, né? O controle de voo no mundo todo é interligado. Tanto é que você usa aplicativos como o Flight Radar 24, que você pega, ele abre um mapa mundi ali, diz onde é que está o aviãozinho aqui, o aviãozinho ali, porque ele vai lá num rádiozinho que o avião tem, que sintoniza numa emissora de um aeroporto e que alimenta esse sistema, né? Então você mapeia em tempo real velocidade, altura, vários parâmetros públicos do voo que está acontecendo, seja de um avião privado, de um avião militar, alguns militares podem figurar, né, no controle de voo aberto, ou avião comercial, ou cargueiro, né? Você vê lá se o avião é cargueiro ou de passageiro, se ele está voando para Teresina, se ele está atrasado, se ele está... né? Você instala esse aplicativozinho que ele é bem interessante. E se você realmente é um amante da aviação e não só um curioso como eu sou, você tem a opção de ser assinante do aplicativo, que ele vai dar mais detalhe ainda do histórico daquele aeroporto nos últimos anos, daquele voo. Ele vai ter várias outras coisas mais interessantes para quem gosta de sair cavando banco de dados a respeito de alguma coisa. Mas só de estar acessando ali aquele controle de voo, ele está acessando um sistema que está na quinta forma normal e é o clássico de exemplo da quinta forma, tá certo? Então, o nosso exemplo clássico é o controle de voos. Vamos mostrar aqui uma versão resumida, tá certo? Onde você vai imaginar que já cadastrou os aviões e cada um tem o seu código. No caso, é aquela matrícula, né, que o pessoal fala em alfabeto fonético, que é para evitar duplicidade quando você fala via rádio, né, de comunicação. Papa, tango, uísque, não sei o que tem mais lá, e cada letra tem uma palavra que na maioria das línguas do mundo ela é ouvida com aquela letra, né? Então é por isso que ele diz que o P é papa, o T é tango, o W é uísque, o A é alfa e por aí vai, né? O A é alfa, B é beta, D é delta.
Então eles têm uma terminologia para cada letra do alfabeto, onde essa palavra que eles falam é única, né? O whisky é tido como W no mundo todo, né? Embora em português seja com U, né? A palavra whisky, mas isso aí é só um detalhe, né? O U em aviação o pessoal fala uniform, né? Então quando você vai falar a matrícula do avião é o código, né? Então o avião vai ter um código que no nosso exemplo a gente não vai usar essas matrículas para poder simplificar, né? A gente vai usar o modelo do avião para ficar mais fácil da gente enxergar. 737 é um exemplo de avião de passageiro um pouco menor. A330, A320 é um avião que a gente sabe que é de outro fabricante, mas é maior. Então a gente já imagina de cara, esse avião é grandão, ele não vai pousar num aeroporto pequeno. E por aí vai, né? Que o detalhe é esse do controle de voo. Você tem o código do avião, o código do aeroporto de destino, que por sinal é único no mundo todo. Por exemplo, nosso aeroporto aqui em Teresina é THE. Então tem uma entidade internacional, que é a ICAO, que cuida desse cadastro de aeroportos, e que determinou que Teresina, no Piauí, é THE. Já Teresina, na Polônia, deve ter outra sigla lá, se é que lá tem aeroporto. Teresina de Goiás não tem, né? Que são as 3 Teresinas que a gente conhece no mapa mundi, né? Tem Teresina no estado de Goiás, tem Teresina na Polônia, além da nossa capital do Piauí, né? Um pouquinho de cultura inútil, né? Que não faz mal para ninguém. Então o código THE é a nossa cidade. Lá no Rio de Janeiro tem vários aeroportos, né? Tem 2 no Rio de Janeiro mesmo, ali na Grande Rio, e tem um na região dos Lagos, lá em Angra dos Reis, né? Que está muito falado atualmente que vai ser reformado esse aeroporto de Angra dos Reis. Então eu não sei qual é o código ICAO de Angra, mas o aeroporto do Rio tem o código Rio, que se não me engano é o Santos Dumont, que é no centro da cidade. E na Ilha do Governador tem o Internacional, que todo mundo vai para lá quando vem do Piauí, né? Que é o aeroporto grandão, é o GIG, se não me engano, que é o aeroporto do Galeão, né? Que é o Tom Jobim, também chamado aeroporto Tom Jobim. Foi nomeado dessa forma quando o músico faleceu. Então esse é o código de destino, o código do aeroporto, além do código do piloto, que é o cara que vai voar aquela aeronave, o comandante daquela aeronave, né? Então, digamos que o piloto tenha uma licença para pilotar avião Airbus. O piloto tenha uma licença para pilotar avião Boeing, que geralmente o cara é mais treinado em um, mais treinado em outro. O piloto tem a licença para pilotar avião Embraer, ou Fokker. No passado foi usado o Fokker no lugar dos Embraer, né? Aí os Fokker se mostraram problemáticos aí, teve acidente, teve aqueles acidentes traumáticos da TAM e tal. Aí estão trocando aí por um aviãozinho muito legal que a Embraer lançou esse ano agora, o E2, né? É um avião bem bacana, até maior do que o Fokker 100 que a TAM usava antigamente. Então a Azul já está operando esse avião com sucesso. Já tem empresa europeia já comprando esse avião. É um avião brasileiro, é um orgulho nosso, né? É o E2 aí, embora a Embraer esteja aí namorando com a Boeing aí para poder ver se sai casamento e tal, já estão meio amigados, mas continua sendo fruto da engenharia e do nosso orgulho brasileiro, né? Esse avião aí que está voando entre os grandes. Então, um sistema não normalizado ele vai causar desastres nos nossos voos. Quer dizer, um piloto habilitado para pilotar um grande avião Airbus. Digamos que eu seja um piloto treinado para Airbus. Eu sou escalado lá na companhia aérea que eu trabalho para pilotar um Airbus, sei lá, 330, um grandão lá, né? Acho que o grandão é 330, o pequeno é que é o 320. Aí, beleza, eu vou pilotar um 330. Aí já tô lá, fardado, já vou entrar no meu avião, vou pegar minha carta, vou voar para onde mesmo? Não, cara, tu vai fazer aquele voo lá para Fortaleza, que depois vai dar uma passadinha em Teresina, que vai passar em São Luís e voltar para Brasília. De boa. Digamos que eu nunca tenha voado para Teresina, né? Aí eu decolo aqui o avião, vou para Fortaleza, o aeroporto de Fortaleza é bacana, a pista dele é moderna e tal, grande, pouso. Passageiro sai, passageiro entra, carga, mala, não sei o que, decolo, vou para Teresina. Quando eu olho para a pista de Teresina, isso o quê? Eu vou pousar naquilo ali, rapaz, isso aqui é um avião, não é helicóptero não, né? Aí é aquela velha pousada em Teresina que a gente conhece, né? Que o avião aqui cai mais do que pousa, né? Ele dá aquela porrada no chão e você que se vira ele para aguentar a freada, né? Então a gente conhece o nosso aeroporto, que ele é pequeno, é limitado, é que nem aquele que tem no centro de São Paulo, né? Que uma vez o cara errou a freada do avião e foi bater no prédio da TAM, literalmente, né? Teve aquele acidente triste lá que o avião da TAM bateu no próprio prédio da TAM, que estava do outro lado da avenida, lá em relação à pista do aeroporto. Então, para evitar esse tipo de problema, né,
de você escalar uma aeronave que de cara já não vai se dar bem naquela pista tão curta daquele aeroporto, né? Existe a aplicação da quinta forma normal no sistema de controle de voos. Tem outros motivos, né? Mas essa da quinta forma normal é crucial. Porque você já enxerga de cara que em alguma tabela, em algum momento desse sistema, vai ter a matrícula do piloto, o código do avião, que consequentemente vai significar o tamanho dele, a capacidade, a necessidade de pista que ele tem, se ele requer uma pista de 3.000 metros, ou 2.000 metros, ou 1.500 e por aí vai, e o aeroporto, né, que ele vai voar como destino. Então, nesse caso, nós temos esses 3 dados na nossa tabela na terceira forma. Piloto, a referência do avião e a referência do trecho que ele vai voar. Veja que eu envolvi Teresina aqui, Teresina Recife, Brasília Teresina, com aviões de porte nitidamente menor, né? O 737-300, o Fokker 100, não são nem aviões modernos, são aviões já bem da década de 90, 80, 90 por aí, mas, né, fica o entendimento que aqui são aviões menores, aqui são um pouco maiores e mais raros de voar para cá, pelo menos, né? Não é qualquer piloto que vai querer aceitar dar uma rebolada de avião aqui numa pista curta, como é a nossa, né? Então, na terceira forma normal, parou bem aí. Mas nós temos um perigo. Já pensou se esse 330 bem que é escolhido para voar para Teresina? Eu acho que se ele pousar na Frei Serafim até que tá de boa, né? Talvez dê para ele frear até a ponte. Mas não vai dar certo ele pousar na Frei Serafim, né? Geralmente tem engarrafamento lá, né? Vai ter muita árvore. Não vai ser muito legal, não. Ele começar a pousar na São Benedito e parar ali na ribanceira do rio, né? Se de repente não der certo, né? Vai ter que dar um carro de pau ali para poder subir de novo. Então não vai dar muito certo esse negócio não, né? Porque no aeroporto mesmo não vai caber do direito, não. Então, a gente vai ter que pegar esse piloto bem aqui, pilotando esse avião, porque ele é habilitado para esse avião, né? E vai pegar esse piloto aqui voando para essa cidade, tá certo? Porque ele já tem o hábito de trabalhar na empresa, ele já é funcionário da nossa empresa, né? Mas a gente tem que principalmente amarrar o avião podendo pousar no aeroporto daquela cidade. Que isso aí é fundamental para o controle de voo. Porque senão o avião vai ser escalado com uma cidade que ele não tem capacidade, de receber um avião daquele porte. Tá certo? É simples assim, tá certo? Tem até casos na internet que você pode ver aí de curiosidade de aviação nesses canais que tem no YouTube e tal. Os caras falando que lá no Nepal tem um aeroporto da pista bem curtinha, consegue ser mais curta que a Teresina, e que lá só desce avião de porte bem limitado mesmo. Esses Boeingzinhos 737-300, que já até os menorzinhos da Boeing, eles não descem lá não. Então quem voa para lá é um avião até menor do que o 737 da Boeing, que é um avião que já é tido como pequeno, né? Então veja bem que tipo de avião vai descer nesse aeroporto. É um aeroporto perigoso, né? Por quê? Porque a própria montanha do Nepal cheia de neve está ali na frente para você tacar o avião nela caso você não consiga frear. Então ou você para ou morre, né? Então esse tipo de controle ele é necessário no mundo todo, na quinta forma normal, tá certo? E veja que eu não posso aplicar a quarta. Porque o perigo de juntar um avião para um lugar que não deve é grande, tá certo? Não é nem o piloto não habilitado não, porque o piloto ele vai comandar tudo, porque ele é o atributo A, né? Então o piloto ele vai determinar o avião que ele pilota, o piloto vai determinar para onde ele voa. Mas o onde ele voa também tem que ser determinado pelo tipo do avião. Então isso aí tem que ter uma amarração de 3 tabelas, tem que ter a aplicação da quinta forma normal, porque a projeção-junção só vai dar certo assim. Então nós temos aqui A com B, A com C e B com C. Para poder fechar a quinta forma normal. Aí vai funcionar bacana. Você pode botar os seus aeroportos do mundo todo para funcionar, porque previamente você já vai ter aprovado para determinada cidade determinado avião. Tá certo? Não se preocupe não, quando você comprar sua passagem. Meu Deus, esse avião bem aqui em Teresina, como é que ele... Calma. Ele vai pousar em Teresina. Se ele está alocado para Teresina, o pessoal lá não é maluco não. Quem é que compra um avião de não sei quantos milhões de dólares para tacar ele no chão em Teresina? Logo em Teresina, né? Então, é aquela coisa, pessoal. Você vai ter a aplicação clássica da quinta forma normal no sistema de controle de voo. Isso é usado a nível de mundo. Esse sistema ele é unificado pelo mundo afora. Certo? Então, o processo de normalização deve ser aplicado a uma relação por vez. Durante o processo, você vai obtendo quebra. Aquela tabela vira 2, aquela tabela vira 3, no caso da quinta forma. Então, nesse processo, quando você perceber que acabou todos os problemas de dependência, de junção, de valoração, interrompeu, morreu. Então, às vezes, você dá uma volta nas tabelas.
Aí você olha de novo uma checagem geral de todo mundo. Ih, rapaz, precisou aplicar a segunda forma B aqui. Aplica. Ih, rapaz, é um processo de refinação, né? Você vai fazendo no geral, no grosso daqueles dados, organiza. Você refina aqueles dados, reorganiza. Você refina novamente e reorganiza. Até que chega no ponto que você vai refinar e não vai ter mais o que mexer. Ah, então normalizei. Então aqui é a resposta da questão da normalização do problema proposto. Ponto final, ok? Só falta a gente saber de mais alguns detalhes. Esse processo, quando é bem aplicado, garante a consistência de dados e a confiabilidade do banco. Alguns autores dizem que a normalização interfere negativamente no desempenho, porém, mantém as propriedades ACID tranquilas, tá certo? Já conhecemos os malefícios que a falta da normalização pode nos trazer. Repetição indevida de dados, perda de dados, isolamento, tudo que a gente deve evitar no banco de dados pode acontecer com a falta de uma normalização bem aplicada, tá certo? Estamos aqui encerrando, mas a gente deve também saber de alguns detalhes ainda sobre normalização. Por exemplo, a quinta forma normal. Dê preferência sempre para ela. É uma dica final do seu professor. Por quê? Quarta forma, a gente tem que testar a junção, não sei o quê, e às vezes o cara esqueceu de te dizer aquele detalhezinho que faz necessário o uso da quinta. Apareceu 3 elementos, dou logo a dica para você. HD hoje em dia está barato. Qualquer coisa o cara compra o maior. Aplica a quinta. Que o pessoal antigamente dizia, mas a quinta forma gera 3 tabelas, vai gastar HD, vai gastar espaço no disco rígido do cliente. Gasta não. Gasta um espaçozinho irrisório para os padrões de hoje e vai dar sempre certo. Tem até um teorema que eu não listei no slide, mas diz o seguinte: a quinta forma normal sempre é realizável. Apareceu 3 elementos, aplique a quinta. Quem está dizendo não sou eu, quem disse isso foi Fagin, um pesquisador que escreveu o Teorema de Fagin em banco de dados. Você pode dar uma buscada nele na nossa literatura. E até mesmo no velho Google, que ele vai te dizer a respeito disso. E no mais, eu agradeço a tua atenção. Continuo disponível lá no SIGA para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. E o meu e-mail também está à sua disposição. Muito obrigado por assistir. Próxima aula a gente vai falar de álgebra relacional.